Ok. E aqui a palavra do Senhor diz em Mateus 5, Mateus 5:10: Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essa é a palavra do Senhor, digna de toda aceitação. A palavra de Jesus, ela é a verdade que liberta o homem. Ela está acima de qualquer constituição mundial. E todos os países que aderiram à Bíblia como uma fonte de inspiração para criar a sua própria constituição são países que realmente desenvolveram muito. Você tem os Estados Unidos, você tem a Inglaterra, que gerou outros países que são baseados na Bíblia como fonte de inspiração. Então, essa é a nossa maior autoridade na vida de todo aquele que crê em Jesus. Agora tem um porém: a partir do momento que você se predispõe a viver sobre a prática das Escrituras Sagradas, você se predispõe a andar conforme Cristo ensina em sua Santa Escritura, você vai ser perseguido. As pessoas não vão, a maioria das pessoas, elas não vão aceitar aquilo que você vive. Por quê? Porque você está vivendo a justiça. Você está vivendo o que é correto. Você está andando conforme a palavra de Deus. E o problema da perseguição não é contra a sua vida, é contra as Escrituras Sagradas. É contra a justiça de Cristo que as pessoas se opõem. Por quê? Porque não entende o homem espiritual que existe em você. A Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jamais as pessoas que estão na carne vão compreender quem anda no Espírito, porque um é oposto ao outro. É por isso que o mundo em si não adere às Escrituras Sagradas como fonte de regra de fé e prática, porque o mundo anda na carne. O mundo anda sobre as obras do inimigo. O mundo está no pecado. E que comunhão há luz com trevas? E que comunhão há dos justos com os injustos? Não existe comunhão. A partir do momento que você prega a justiça, que você anda na justiça, pode se preparar para apanhar. Pode se preparar para ser maltratado, humilhado, perseguido, injuriado e caluniado pelas pessoas. Porque assim diz as Escrituras. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles
é o reino dos céus. Então, se você faz o bem, se você anda na justiça, se você está andando conforme as escrituras sagradas te pede para que você ande, não se preocupe, porque a sua recompensa, o seu galardão não está aqui na terra, está nos céus. Você vai sofrer para fazer o bem para as pessoas. Todos aqueles que se predispõem a fazer o bem, eles pagam um preço. Com Jesus aconteceu isso. Com João Batista aconteceu isso. Ele foi decapitado por falar que o povo teria que se arrepender para entrar no reino dos céus. Quer dizer, levando uma informação preciosa, levando umas boas notícias para as pessoas, levando vida eterna para as pessoas, mas só que o homem não aceitou. Aconteceu com os profetas. Os profetas foram perseguidos, jogados em calabouços, em covas de leões. Por quê? Por pregar a justiça. Por querer uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade voltada para Deus. Porque a palavra do Senhor diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo, aconteceu com os apóstolos. E se a gente tem essa boa intenção com o Evangelho de Cristo, se predispõe a pregar a palavra, a levar o ensinamento das Sagradas Escrituras para as vidas, a libertar as vidas, pode se preparar para ser perseguido. Pode se preparar. Que perseguição vai existir. Calúnia e difamação vai existir. Por que vai existir? Cumprimento das Escrituras em sua vida. Porque Jesus está bem claro aqui: bem-aventurados os perseguidos por causa da... Quando você prega a justiça, quando você quer uma sociedade melhor e mais justa, você vai ser perseguido, porque os corruptos, os ladrões, os que sugam a sua alma, não querem uma melhoria para você. Porque querem te escravizar. Porque assim consegue sugar até a última gota de sangue da pessoa. E no reino de Deus não é assim. O reino de Deus é diferente. Os líderes no reino de Deus, eles dão a vida pelas pessoas. Eles renunciam os seus próprios interesses e prazeres pessoais para se entregar completamente para que Jesus Cristo salve aqueles que realmente Deus o chama. Há uma inversão. Não se pode existir essa inversão de valores no reino de Deus. Não se pode existir. O reino de Deus é um reino de entrega. É um reino que se dá para o necessitado, para o pobre, para o carente, porque foi assim que Jesus nos ensinou e foi assim que Jesus fez por nós. Jesus se entregou completamente pelas nossas vidas. Jesus sofreu. Jesus foi humilhado. Jesus foi realmente condenado à morte de cruz. Por quê? Por pregar a justiça. Jesus não tem interesse em ver ninguém passando fome.
em ver ninguém passando necessidade. Isso comove o coração do Senhor Jesus. Isso é para comover o seu também. Se você quer fazer justiça, se você quer fazer a palavra de Deus valer na sua vida e na vida do seu próximo, você precisa sofrer também com o seu próximo. Você precisa visitar os presidiários. Você precisa visitar os hospitais. Levar alimento para quem precisa. Levar a palavra de Deus para que as pessoas entendam que só existe um Deus que pode dar salvação e vida eterna. Mas pode se preparar, porque você vai encontrar um adversário. Mas esse adversário já está derrotado, que é o império das trevas, que é Satanás e os seus demônios vão se opor a você. Mas não se preocupe, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. E a nossa briga e a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades que estão no reino espiritual. A nossa luta é diretamente contra Satanás e os seus demônios. Esse sim se opõe, esse sim nos persegue. Mas quanto mais perseguição houver na igreja do Senhor, mais ela cresce. Quanto mais perseguição existir, mais ela está no caminho certo, porque está incomodando o inferno e seus inimigos. É natural. A perseguição, ela serve para que Deus nos dê um crescimento espiritual, para que amadureça a nossa fé, para que a gente entenda que realmente Deus nos levanta para a gente destruir os nossos adversários. E aí o Senhor começa a gerar dentro de nós uma fé inabalável. Por mais que venham as calúnias, por mais que venham as difamações, por mais que venham as perseguições, você permanece firme diante do Criador. E é isso que Deus quer, a firmeza da nossa fé. Precisamos ter palavra. Jesus falou, seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. É sim, sim e não, não, e acabou, e fim de papo. Marcou 10 horas, é 10 horas e acabou, né? Não é 10 e 1 e nem 9h59, é 10 horas e acabou. Para que as pessoas vejam que existe credibilidade no meio da igreja do Senhor. Para que as pessoas olhem e dizem, esse povo fala a verdade, esse povo prega a verdade, esse povo morre pela verdade, defendendo a verdade nas quais ele acredita, que é esse Jesus. Deus não se agrada de covardes, nem de calça frouxa. Deus não se agrada. Deus se agrada. Tem muitas pessoas morrendo lá no Oriente Médio. Por quê? Porque não nega a sua fé. Porque acredita piamente em Jesus Cristo. E quando você acredita em algo, principalmente o que é mais valioso no universo, que é a palavra de Deus, quando você defende essa causa, você é capaz de dar sua própria vida para defender a causa do Evangelho. Não negue Jesus. Não negue essa palavra. Porque a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros, os infiéis, não herdarão o reino do céu. Vai vir luta para a sua vida? Vai. Você aceitando Jesus, as pessoas vão te chamar de fanático, de louco, de idiota, de tudo quanto é coisa que não presta, vão te chamar. De careta. Vão te chamar de tudo quanto é coisa. Mas não negue a sua fé.
Há uma recompensa para a sua fé. E essa recompensa é a vida eterna. E essa vida já é mais do que garantida. Porque Jesus, quando ele foi sacrificado na cruz, ele disse: está consumado. Tudo que era em prol de nós, no segmento de salvação, Jesus já nos deu. É nossa. A vitória está em nossas mãos. A vitória é nossa. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ninguém pode nos segurar, ninguém pode nos deter. A morte, o inferno, Satanás, ninguém pode nos deter. Porque Jesus foi o primeiro a vencer a morte, o inferno e Satanás e seus anjos. E seus demônios. Ninguém pode desestruturar nossa fé. Ninguém. A palavra de Deus, quando se aposta da sua vida, quando a palavra de Deus ela toma conta da sua vida, você se transforma em uma nova pessoa. Tudo que é de bom, tudo que é de eterno, vem para o seu coração. É tão poderosa a palavra de Deus dentro do seu coração, que as Sagradas Escrituras diz, Jesus falou, isso foi na boca do nosso próprio Messias. Aquele que crê em mim, farão as mesmas obras que eu faço. Jesus não colocou ali de brincadeira. Eu só para preencher as Escrituras e completar as Escrituras. Jesus colocou porque pode acontecer, é só você acreditar. Você já viu como é pequeno os seus problemas? Como é pequeno a situação que você passa? As necessidades, as doenças, como são pequenas? Como são pequenos os problemas? Jesus veio quebrar isso tudo. Gente, a humanidade, ela está jogando fora aquilo que é de mais precioso e aquilo que é de mais poderoso no universo, que é a palavra de Deus. Ela está rejeitando a palavra de Deus, onde pode resolver todo o problema social. Para resolvermos o problema social de um país, a solução não está nos três poderes, não, gente. Esqueça isso. A solução de um país está na palavra de Deus, está no Senhor Jesus Cristo. Essa é a solução de um país, de uma nação. Por mais que se criem constituições, por mais que se invente emendas, não vai resolver o problema social da nossa nação. Entrar governo e sair governo. Mas a partir do momento que qualquer nação colocar Deus como o seu Senhor, as Sagradas Escrituras em primeiro lugar, como fonte de constituição de uma nação, pode ter certeza que vai ser um país diferente. Pode ter certeza. Quem que vai fazer mal ao seu próximo amando o seu próximo? Quem é que vai fazer? Se você for cumprir o que diz as Escrituras Sagradas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, quem é que vai roubar? Quem é que vai matar o seu próximo? Não vai existir homicídios. E só para que você tenha uma ideia do poder das Sagradas Escrituras na vida do ser humano. É só você colocar em prática. Não dependa de pastor, de padre, não dependa de ninguém, dependa de Jesus Cristo. Ajoelhe-se aí onde você estiver e comece a buscar, a clamar. Talvez você imagine, pode conversar com Deus. Ó Deus, tem um moço lá na rádio falando desse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Quem é esse Jesus? O rapaz está falando lá na rádio, quem é? E pode ter certeza que ele vai se apresentar para você. Pode ter certeza disso. Creia no Senhor Jesus. Agora saiba, vale a pena o preço que você vai pagar. Vale a pena por estar fazendo e vivendo na justiça divina. É maravilha, gente. Só o fato de você deitar e a sua consciência não te acusar é maravilhoso. Você poder ter um sono tranquilo.
Tem megas empresários aí que pagaria tudo que tem na vida para ter uma noite de sono tranquila. Mas é fácil, é fácil. É só aceitar Jesus Cristo. Não importa a sua situação, nem seu estado espiritual. Jesus está pouco se importando para isso. O importante é você aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Pode ter certeza que Romanos 8 vai se cumprir em sua vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Romanos 8 vai se cumprir em sua vida. Espero que Deus fale melhor do que eu, que o Espírito Santo fala melhor do que eu.